Capítulo 1. No reino de Asteria, localizado a leste do centro do continente. Em um pequeno quarto no lado direito do segundo andar da residência do Conde Palácio, na região sul. Você executou a ordem com sucesso? Sim, exatamente como foi ordenado. O cavaleiro de pé abaixou a cabeça ao responder ao homem que estava sentado na cama. Como o senhor ordenou, resgatei os órfãos da pequena vila na parte leste do reino. Não. Melhor dizendo, os órfãos que estavam na instalação usada para experimentos em humanos. E você garantiu que o orfanato fosse devidamente administrado? Sim, exatamente como você instruiu. Deixei o orfanato aos cuidados de uma menina chamada Yutia. Você concluiu a conversa com a família do barão que administra aquela vila? Sim. Assim que lhes mostrei os documentos relacionados com a experimentação humana, aceitaram obedientemente todas as nossas exigências, incluindo o castelo inteiro. Dito isso, o cavaleiro Evan tirou uma bolsa de couro do peito e a colocou em frente à mesa de cabeceira de Alon. Bom. Alon abriu a bolsa e sorriu satisfeito ao ver as moedas de ouro dentro dela. Jovem mestre, se me permite pedir uma coisa? Após um momento de silêncio, Evan falou. O que é? Você disse que o motivo do ataque à instalação de experimentação humana no território do Barão Alphon foi para salvar aquela garota, Yutia, certo? Enquanto Alon assentia, indicando com um gesto para que ele continuasse, Evan prosseguiu com a fala. De fato, ela era extraordinária. Eu mesmo vivi muito tempo como mercenário. Evan fez uma pausa, como se estivesse organizando seus pensamentos, e então continuou. Mas é difícil entender por que uma garota tão poderosa foi mantida presa naquele lugar. E? Por que você simplesmente a deixou no orfanato? Alon permaneceu em silêncio em resposta à pergunta, que carregava um tom de leve incompreensão. Na verdade, a pergunta de Evan era perfeitamente razoável. Resgatar uma garota como Yutia, sem tirar proveito dela de forma alguma, era um ato que não trazia nenhum benefício. Mas essa era apenas a perspectiva de Evan. A situação parecia bem diferente do ponto de vista de Alon. Removi uma das bandeiras de destruição do mundo, e isso basta por agora. Yutia. Seu nome verdadeiro era Yutia Bludia. Em 10 anos, ela se tornaria um dos 5 grandes pecados capitais, o pecado da ira, e dizimaria 2 dos 5 reinos aliados do continente, causando centenas de milhares de mortes. Se alguém perguntasse a Alon como ele sabia o que aconteceria 10 anos depois, a resposta seria que ele era uma pessoa reencarnada. Além disso, ele tinha consciência de que este mundo seria completamente destruído em 10 anos, transformando-se em um jogo de RPG de fantasia sombria chamado Psychedelia. Suspirar. Alon agarrou a cabeça latejante ao se lembrar do momento em que recuperou a consciência pela primeira vez, 2 meses atrás, e soltou um suspiro profundo. No início, só de perceber que aquilo era um mundo de fantasia, fiquei de cama por 3 dias, e depois descobrir que se passavam 10 anos antes do início da trama principal de Psychedelia, me deixou enjoado por mais 10. Inicialmente, quando Alon pensou que havia simplesmente reencarnado em um mundo de fantasia, ele se desesperou por cerca de 3 dias. No entanto, à medida que começou a se adaptar ao mundo, a situação não pareceu tão ruim. Surpreendentemente, ser nobre era bastante administrável. A vida de um nobre era incrivelmente confortável. Ele podia acordar quando quisesse, dormir quando quisesse, fazer o que quisesse e comer quando lhe desse vontade. Embora fosse o terceiro filho de um conde e não detivesse poder real, encontrava-se numa posição em que podia desfrutar plenamente dos prazeres da vida sem responsabilidades. Por isso, a princípio, ele ficou um tanto feliz. Para alguém que trabalhava 78 horas por semana em um emprego mal remunerado, a vida de um nobre era inacreditavelmente luxuosa. É claro que não ter acesso à internet, o ápice da civilização moderna, era uma grande desvantagem. Mesmo assim, a vida de um nobre era suficientemente gratificante para que isso fosse esquecido. Mas isso durou apenas um tempo. O humor de Alon piorou rapidamente ao perceber que aquele continente se chamava Ampelan. E ainda mais quando se lembrou de que a nobre família na qual havia reencarnado era a família do Conde Palácio. Ampelan era o nome do continente em Psychedelia,
o jogo que ele jogava em seu escasso tempo livre enquanto trabalhava arduamente. E a família do Conde Palatio foi brevemente mencionada em uma das missões do jogo. Além disso, o desespero que sentiu ao perceber que isso ocorreu 10 anos antes do início da trama principal de Psychedelia foi tão devastador quanto o período em que seu salário atrasou por 3 meses consecutivos. O mundo de Psychedelia era um lugar onde todas as criaturas vivas, fossem nobres ou plebeus, seriam impiedosamente reduzidas a pó em 10 anos. Entre os mais condenados estava o reino de Asteria, ao qual pertencia a família do Conde Palatio. Em qualquer rota de jogo, no momento em que um dos 5 grandes pecados surgia, o reino era varrido do mapa. Em outras palavras, foi destruído. O reino desapareceria. A nobreza sumiria. As cidades seriam obliteradas. Resumindo, a vida nobre de Alon como terceiro filho da família do Conde Palatio chegaria inevitavelmente ao fim em 10 anos. Assim, se Alon desejasse continuar desfrutando de sua vida nobre e pacífica, teria que eliminar todos os 5 grandes pecados capitais, que estavam destinados a se tornarem máquinas assassinas de humanos no futuro. E o que ele estava fazendo agora fazia parte desse plano. Bem, é isso. No entanto, não havia como ele explicar tudo isso para Evan. É que ainda não chegou a hora. Ainda não chegou a hora? Sim. De qualquer forma, certifique-se de que este assunto não vaze para o mundo exterior e continue, apoiando o orfanato conforme solicitado. Ah, e mais uma coisa. Alon tirou uma carta do peito e entregou-a. Entregue esta carta a ela. Esta carta? Evan perguntou curioso e Alon respondeu. Sim. A rigor, era algo importante. A carta continha uma frase que sempre aparecia em um evento obrigatório ao encontrar o pecado da ira no jogo Psychedelia. O sofrimento da escuridão, a iluminação da luz. Um único desespero e pertencimento. Essa frase foi proferida por um arcebispo NPC um tanto suspeito de um certo país sagrado, que acompanharia o protagonista e tentaria acalmar o pecado da ira. Contudo, no instante em que ele falava, o arcebispo se transformava em uma poça de sangue, e o pecado da ira, com uma expressão irritada, dizia: "É tarde demais", antes que a batalha começasse. O motivo pelo qual Alon escolheu usar essa expressão foi porque o tempo atual era o que o pecado da ira chamava de passado durante o jogo. Ele vira a frase repetidamente, enquanto jogava o jogo várias vezes, rotulada como um feitiço que poderia fazer amizade com a linhagem, conforme declarado pelo NPC arcebispo. Claro, é ridículo pensar que recitar um feitiço transformaria você em amigo daquelas criaturas insanas que fazem pactos com Cthulhu e exercem poder, mas considerando que essas são pessoas que veneram tais seres, estranhamente faz sentido. Era impossível prever os pensamentos daqueles cujas mentes beiravam o fanatismo. Enquanto Alon observava o cavaleiro mercenário curvar-se respeitosamente e sair da sala, ele deu de ombros e pensou consigo mesmo. Agora que removi a primeira mina terrestre, é hora da segunda. Alguns dias depois. Aqui está a carta. Evan, tendo recebido as ordens de Alon, chegou ao orfanato mais uma vez e entregou a carta a ela, sem conseguir esconder seu desconforto. Era compreensível, visto que a garota, Yutia, que estava diante dele, era estranha. Seus olhos vermelhos, em nítido contraste com seus cabelos brancos, não demonstravam qualquer emoção. Não, nem mesmo um traço de emoção pôde ser detectado. Apatia total. A garota, que parecia considerar todos os seres do mundo como meros objetos, estendeu a mão e aceitou a carta com a mesma expressão que tinha quando Evan a resgatou do orfanato pela primeira vez. Ruído. Ruído. Yutia começou a abrir a carta em silêncio. A expressão de Evan permanecia confusa, incapaz de compreender por que ela havia sido confinada em tal instalação. Embora não tivesse alcançado a maestria, Evan conseguia manipular mana, e com isso vinha a habilidade de sentir a energia dos outros. Além disso, o talento de Evan para sentir mana era significativamente superior ao de outros cavaleiros, permitindo-lhe percebê-la com muito mais precisão. Foi por isso que ele percebeu. Não importa como você olhe para isso, não faz sentido. A garota que estava diante dele era muito formidável para ter sido mantida presa em um lugar como aquele.
E enquanto Evan refletia sobre isso, outra pergunta surgiu em sua mente. Era sobre o terceiro filho da família do Conde Palatio, que o havia contratado alguns meses antes para trabalhar em uma taverna. Durante o tempo em que trabalhou como mercenário, Evan ouviu dizer que o terceiro filho da família do Conde Palatio era tratado praticamente como um pária, o típico filho bastardo sem talento de uma casa nobre. Além disso, corriam rumores de que, devido à sua natureza tímida, ele era frequentemente intimidado por seus notórios irmãos mais velhos, conhecidos por serem verdadeiros patites. Então, como um terceiro filho do conde sabia sobre os experimentos humanos secretos que a família do barão estava realizando naquela instalação escondida? Não entendo absolutamente nada. Enquanto Evan estava perdido em pensamentos, seus olhos de repente se arregalaram. O motivo foi: Yutia, que estava inexpressiva e parada ali até um instante atrás, agora exibia um largo sorriso. Não, foi mais do que apenas um sorriso. Seu mana está se tornando visível a olho nu? Exibindo uma habilidade que só poderia ser demonstrada por aqueles que atingiram um certo nível de maestria, ela fazia isso sem esforço algum. E então, quem enviou esta carta foi o Sr. Alon? Enquanto Yutia talava, suas pupilas verticais, características da linhagem, semelhantes às de um réptil, fitavam Evan diretamente. Mesmo com aquele simples olhar, Evan, que havia alcançado o nível de especialista, sentiu um alerta instintivo em seus sentidos e, embora tenha soltado um suspiro de surpresa, rapidamente se recompôs e respondeu: Sim. Por que ele não me ligou? Pergunta de Yutia. Embora lhe tivesse passado pela cabeça a ideia de não saber, Evan conteve-se para não a dizer de forma leviana. Seu instinto lhe dizia que seria uma má ideia. Em vez disso, Evan lembrou-se de um comentário casual que Alon havia feito e respondeu. Ele disse que não era o momento certo. Eu vejo. Uma resposta breve. Mas era a resposta correta, como demonstrava o longo sorriso curvado em seus lábios. Ela... Yutia Bludia não. Eu entendo. A primogênita da linhagem, Yutia Rainha Sangrenta, moveu seus encantadores lábios vermelhos e disse: Eu compreendo a sua vontade. Com a carta contendo uma frase secreta conhecida apenas por seu mestre bem próxima ao corpo, ela esboçou um sorriso bizarro.